Igor, vamos passar essa parte aqui e já vamos falar direto do relatório, tá? A gente falou no começo, eu falei no começo, na introdução, né, que esse episódio ele é baseado principalmente no relatório do IPCC, né, mas vocês sabem o que é isso? Provavelmente não, né? Eu, antes dessa pauta, também não tinha ouvido falar disso. E o IPCC é a sigla em inglês para o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Igor, explica mais um pouquinho sobre o que é ele. Ok, vamos lá. Enfim, o IPCC, como você falou, né, é um órgão criado pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU. Ele foi criado em 1988 e ele realiza avaliações sobre mudança climática e ele indica riscos em relação à mudança climática e ele propõe soluções. Ele tem alguns dos maiores cientistas do clima do mundo e de diversos países, é um órgão da ONU, né? E, além disso, ele também analisa, esse órgão, né, a produção de conhecimento sobre esse tema em todo o mundo. Então, alguém publicou um relatório sobre mudança climática na Universidade de Copenhagen, por exemplo. Tem uma chance desse órgão ter conhecimento desse artigo, estudar enfim, divulgar a relevância daquilo dali. Então, enfim, esse relatório do IPCC, ele usa diversos variáveis, diversos dados, como, por exemplo, indicadores climáticos, né, como, por exemplo, temperatura próxima da superfície da Terra, umidade atmosférica, precipitação, nível do mar, gelo marinho no Ártico, intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, diversas coisas. Então, eles usam essas diversas variáveis e daí para conseguir construir o relatório deles, que diz, olha, qual que é a intensidade do que está acontecendo, a mudança climática, quais os efeitos que a gente tem isso em médio, curto e longo prazo, etc. E é interessante que esse relatório, ele acaba promovendo discussões sobre o tema e negociações das instituições, dos estados, dos países, do que pode ser feito para combater as mudanças climáticas, né? E eles também, aí tem um lado até mais científico, eles constroem modelos estatísticos que são usados para a gente prever comportamentos futuros. Por exemplo, a temperatura, se ela subir mais meio grau nos próximos 20 anos, o que será que vai acontecer? Esse tipo de coisa, né? E, enfim, não foi eles não fizeram só um relatório, periodicamente eles liberam novos relatórios, e aí, em 2021, esse ano que a gente está gravando isso, saiu um outro relatório, que inclusive inspirou a gente a fazer esse episódio, e ele tem alguma coisa diferente, né, Kézia? Então, o relatório de 2021, ele é um relatório bem interessante, porque ele afirma, como a gente está dizendo aqui desde o começo, que é inequívoco, né? Não tem mais espaço para debate, de que o ser humano contribuiu, sim, para o aquecimento do planeta Terra, né? Então, os aumentos das conclusões desse relatório é que o aumento dos gases do efeito estufa são, sim, causados pela nossa espécie, né? Então, 400, esses números aqui, desculpa, Igor, eles estão só jogados aqui, eu não entendi o que são pontos, assim. Cara, eu lembro disso daí, partículas por... Não, sim, mas eu tô falando aqui, tipo, só dizer isso daqui não faz sentido se não pode tiver pular, pode pular. coisa para... Uhum. Então, ele também está dizendo que, né, Léo, depois corta essa parte. A influência humana, ela é muito provavelmente o principal motor do recuo global das geleiras, né? E também, muito provavelmente, contribuiu para a diminuição da cobertura de neve da primavera no hemisfério norte desde 1950. Então, desde 1950 vem sendo diminuído essa cobertura de neve. E é praticamente certo que o oceano global, né, se aqueceu desde 1970, extremamente provável também que a influência humana seja o motivador principal. E o CO2 causado pelo homem também é quase provavelmente certo que é o principal motor da atual acidificação global da superfície do oceano aberto, como a gente disse. O nível médio do oceano, né, o nível médio global do oceano aumentou 0,20 metros, né, entre 1901 e 2018, e a taxa média de aumento desse nível, né, foi de 1,3 milímetros, né, 1,3 milímetros por ano.
Então, entre 1901 e 1971, ele aumentou, essa taxa média subiu para 1,9 milímetros ao ano. Entre 1971 e 2006, ela aumentou mais ainda para 3,7 milímetros ao ano. E entre 2006 e 2018, ela acabou mantendo, né, essa média, assim. Para ver que ele aumentou aceleradamente, né? E não tão só aumentando, né? Mas está aumentando cada vez mais rápido. E, de novo, o relatório diz que a influência humana é muito provavelmente o principal impulsionador desses aumentos desde sempre. Mas, Igor, aqui é muito legal, né? A gente tem um relatório e tal, tem várias, né, cientistas legais e, né, todos interessantes do mundo aqui, mas por que a gente deveria confiar neles, né? Tipo, por que a gente deveria confiar? Só porque eles têm renome? Só porque é da ONU? Tipo, né? Vamos acreditar para sempre na ciência e nos cientistas? É isso? Não, boa pergunta. A gente vai acreditar nisso só porque alguém, um órgão da ONU publicou um relatório? Não. Não é assim que a ciência funciona. Isso é como outras áreas do conhecimento funcionam. Alguém publicou alguma coisa, ele tem credibilidade, todo mundo acredita. A religião funciona assim, sei lá, às vezes a política funciona assim, as fake news funcionam assim, mas a ciência não funciona assim. Então, esses artigos, eles não são privados, eles são públicos, ao conhecimento de todos, é publicado isso daí, todo mundo tem acesso, incluindo a comunidade científica. Esses artigos, esses textos, modelos, etc., eles são revisados, testados por diversas pessoas, qualquer um, inclusive eu, você, os ouvintes estão ouvindo, podem fazer esse tipo de coisa. Se, por exemplo, algum dado, alguma coisa do IPCC é publicado de forma errada, tem algum erro, por exemplo, numa revista como a Nature, por exemplo, ou Science, isso é apontado, né, por quem fez a revisão do artigo, aquilo é corrigido, ou dependendo do erro, o artigo é retirado de circulação. Então, há uma preocupação em relação a isso. E os dados usados para isso, as equações, tudo isso é disponibilizado de forma pública. Assim como o que acontece na ciência, né? A questão da reprodutibilidade, né? Para você ter uma aceitação de um artigo, para você ter um mínimo de respeitabilidade, um artigo científico, a outras pessoas elas têm que conseguir reproduzir e encontrar os mesmos resultados, né? E não achar, obviamente, falhas naquela sua publicação. E é basicamente o que acontece. Isso é testado, revisado, testado, revisado, testado, revisado por diferentes pessoas no mundo inteiro. Então, é um conhecimento de fato sólido, mas não é uma pedra da lei, assim, que, sei lá, alguma divindade escreveu que não pode ser questionado. Não é. Está sempre sendo testado e continua sendo testado, e assim que funciona a ciência. Você vai sempre aprendendo com observação da natureza, interpretação dos dados e, às vezes, com os próprios erros, né? Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.